Olha, um assunto muito importante, o novo procedimento cirúrgico do presidente da República comprometeu ainda mais a organização do governo federal. Ministros de Estado ficaram surpresos com a notícia e criticaram o fato de a informação já não ter sido divulgada, já que a equipe médica afirmou que já era prevista essa cirurgia. Segundo informações do jornal O Globo, parte deles teriam até telefonado para o chefe do executivo questionando como ficaria o andamento do governo, mas sem sucesso. Além de não receberem ordens ou orientações sobre as funções, os ministros não estão mais contando com o presidente que não pode trabalhar em razão das orientações médicas. Até então, parte dos chefes das pastas foram escolhidos para negociar com o Congresso e tentar contornar, estancar essa crise, enquanto o vice-presidente Geraldo Alckmin toca apenas agendas previstas sem assumir de fato a presidência da República. Você, Dávila, presidência da República está vaga após essa nova cirurgia? Tem muita gente sem saber para onde é o caminho, o que eu devo fazer? Bom, para mim ela está à deriva há muito tempo, com o presidente ou o seu presidente. É só olhar a situação fiscal do Brasil que mostra se o Brasil está à deriva ou não. Mas o fato principal é que nós precisamos, como cidadãos, saber esse boletim médico aberto, transparente. Não dá para ficar a cada hora tendo uma interpretação, porque isso, Caniato, gera especulação. E a pior coisa que se pode nesse momento é especular sobre a vida do presidente. Então, a saúde do presidente da República é uma questão de Estado, e por ser uma questão de Estado, precisa de ser divulgado esse boletim médico com toda a clareza e transparência para evitar a especulação. Segundo ponto importante, Lula nunca delegou poder e não vai delegar. Ou seja, então todo o ajuste fiscal que tem que ser negociado nesse momento com o Congresso, por exemplo, a questão do BPC que está pegando, inclusive, Caniato, tem resistência na base governista. Como é que resolve se o chefe não está lá? E se o chefe não delega o poder? Não tem como resolver. E isso significa que a chance de aprovar o pacote fiscal do governo esse ano, hoje, ela é baixíssima até o terminar do ano, que vai acabar a última sessão do Congresso, dia 23 de dezembro. Então, isso cria problema, sim. Cria problema porque o presidente não delega. E às vezes que delegou, não sentiu nenhum constrangimento em caçar a decisão ou a palavra do ministro e falar que a decisão é outra, é que está na cabeça dele e não que foi negociada. Então, é uma situação muito complicada, muito delicada, principalmente neste momento que precisamos aprovar um ajuste fiscal que até agora não saiu do papel. Agora, Mota, todos nós temos limitações, né? Em razão de um episódio que envolve a saúde, não seria o caso do presidente passar a bola para o vice? Olha, toca que eu vou precisar me afastar por alguns dias. A responsabilidade é sua. Eu não tenho a menor ideia de como é o processo desse tipo de decisão, Caniato. Eu só consigo imaginar que ele é muito complexo, porque ele envolve poder. Poder é a razão de existência da política. Todo mundo que está na política está em busca de poder. Qualquer migalha de poder transferida de lá para cá faz uma diferença. O que eu sei é que existem inúmeros episódios na história de situações em que homens poderosos estiveram doentes, enfrentaram problemas de saúde e aconteceram crises, né? Dificuldades, essa confusão de quem vai tomar a decisão, de quem vai assumir em que determinado momento. Eu me lembro, há muito tempo atrás, do episódio com o Tancredo Neves, em que se formou, naquela época, eu acho que a gente poderia caracterizar como um circo de mídia, né? Quase que um espetáculo. O país inteiro parava para ouvir os boletins médicos divulgados. É uma situação muito complicada. Eu realmente não sei qual é o melhor caminho para lidar com isso. Quem é que está comandando o Brasil, hein, Beraldo? Boa pergunta. Eu acho que mudou muito pouco, no fundo, porque todas essas negociações, todos esses avanços que eventualmente alguma ala do governo pode construir agora, terá um efeito de serem revertidas caso não sejam do agrado do presidente da República. As informações que eu tive de pessoas que têm alguma informação ali mais perto da situação é que não é um problema sério, mas não é um problema
que colocou o presidente em risco ali, com risco da sua vida. E ele provavelmente vai conseguir voltar às suas atividades num horizonte não muito distante, talvez mais 1 a 2 semanas. E aí, qualquer avanço que possa ter acontecido, ele vai ser revertido. Agora, esses momentos deixam muito claros como é que cada um se comporta nessa briga pelo poder. Quem puxa o tapete de quem vai chegar forte, quem vai chegar fraco, até porque nós já estamos aí vendo a discussão de uma reforma ministerial, já ministros que estão sendo colocados como numa tendência de deixarem o governo. Isso tudo vai se agravando. Mas chama realmente atenção essa questão do vice-presidente, que acabou sendo colocado ali num papel secundário, e também acho que é um reflexo, Caniato, dele não ser Geraldo Alckmin. Ele é um neoconvertido, sempre foi um inimigo se colocava como um inimigo do próprio presidente e do Partido dos Trabalhadores, e agora está ali fazendo parte desse núcleo do poder. Parece que as pessoas não estão levando muito em consideração este papel de Geraldo Alckmin como vice-presidente. Mas, Dávila, você destaca essa característica do presidente de ser um político centralizador. Mas, naturalmente, todos nós temos limitações. A questão de saúde, em primeiro lugar, sempre. Caso esse procedimento force ele a se recuperar por mais uma semana ou mais alguns dias, isso naturalmente terá consequências, né? Como se organizar para que o país não fique parado, estacionado, várias demandas aguardando decisão do presidente da República, enquanto isso o Congresso avançando com algumas pautas, né? Tem relação esse movimento do Congresso com essa situação que envolve o Executivo? Na verdade, nós temos um prazo muito curto, até o dia 23 de dezembro, como a última sessão do Congresso Nacional, e a única questão realmente que está em jogo agora é o pacote da reforma tributária e a questão do ajuste fiscal. O ajuste fiscal mais importante ainda. Agora, é uma ilusão achar que se o presidente Geraldo Alckmin assumisse o lugar nesse momento, resolveria a questão. Eu vou dar só um exemplo. A questão do BPC, que hoje é um divisor de águas lá. O ministro Haddad, ele, que tem uma função de zelar pela questão fiscal, tem uma visão completamente diferente dos ministros da área social, que entendem que isso é algo que vai prejudicar os beneficiários. Quanto que Haddad entende que é fundamental fazer essa mudança no BPC por uma questão do ajuste fiscal. Então veja só, como é que o vice-presidente Geraldo Alckmin vai arbitrar uma questão que é uma batata quente entre os ministros do Planejamento e da Fazenda versus os ministros da área social. Não tem como arbitrar isso, porque se ele tomar uma decisão para um lado ou para o outro, pode chegar o presidente da República e desfazer tudo que foi feito. Então, não é que não tem confiança, é que é um assunto que ninguém tem, a não ser o presidente da República, a autoridade para arbitrar se esse peso vai cair para o lado do social ou se vai cair para o lado do ajuste fiscal do ministro da Fazenda. Então, são questões que, como o presidente administrou esse pacote fiscal por conflito o tempo inteiro, e nós noticiamos aqui tantas vezes, né, Caniato, os ministros do Trabalho, da Previdência, da Assistência Social brigando com o ministro Haddad, e o presidente Lula sentado lá arbitrando um pouco essa briga, que não tem como, no momento crucial da aprovação do ajuste fiscal, que toca num desses assuntos que, na verdade, se tornou o pomo da discórdia entre a ala social e a ala econômica, que alguém tenha poder de arbitrar, porque não tem. Então, nós vamos perder a chance de concluir a votação de uma matéria importante por ausência de autoridade política investida pelo presidente da República para negociar assuntos espinhosos. Agora, esse episódio que envolve o presidente da República causou discussões dentro do próprio governo, segundo as informações, Mota. Muitos falam que seria muito importante e fundamental transparência em relação a essa passagem dele pelo hospital, esse tratamento também, esse novo procedimento cirúrgico agendado. Afinal, se a equipe médica já sabia que faria um novo procedimento, por que não indicou isso já na coletiva de terça-feira? Que divulgaram somente no dia de ontem. E claro que isso acaba causando uma situação em que
muitas teorias acabam sendo divulgadas. Isso tem poder de impactar, inclusive, na situação que envolve a gestão da saúde do presidente, das informações, sobretudo? Bom, agora só falta os políticos do governo quererem ensinar aos médicos como é que eles devem fazer o tratamento. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que a última coisa que um paciente precisa nesse momento são pessoas que não são médicos dizendo aos médicos o que eles devem fazer. De novo, me parece que teve um elemento desse na história do Tancredo, né, em que algumas coisas foram negligenciadas em nome das aparências, dos rituais. Eu, se fosse os médicos, mandava essa turma plantar batatas. Ou então oferecia para trocar de lugar. Quer cuidar do paciente? Senta aqui, faz a cirurgia, dá as medicações. Acho isso um detalhe absolutamente irrelevante. Eu acho que diz muito sobre a mentalidade das pessoas que fazem esse tipo de crítica. Em vez de estarem preocupados com o que é importante, que é o bem-estar do paciente, estão fazendo política com a medicina. Mas não causa dúvida, Beraldo, quando falam que o procedimento já estava previsto, mas não divulgam isso na terça-feira e optam em fazer esse anúncio na quinta ou na quarta à noite? Assim, a gente precisa levar em consideração, Mota, quando você fala dessa mistura de medicina e política, que o médico do presidente Lula, quando se casou, teve Lula e Dilma como padrinhos do seu casamento. Então, claramente, há uma relação pessoal do médico neste ambiente da política. E é incompreensível, Caniato, essa falta de informação, porque não se pode fazer um reporte sobre a situação de saúde do presidente da República um dia, dizer que está tudo bem, foi tudo muito bem sucedido e tal, e aí passa 2 dias e anuncia que terá uma outra cirurgia que já estava prevista, enfim, cria-se uma situação inexplicável. E isso é muito ruim para todos os envolvidos. É ruim porque gera especulação, é ruim porque deixa todo mundo em dúvida sobre uma figura que é central no país, porque trata-se do presidente da República, com muitos interesses ali envolvidos, e essa disputa que a gente está vendo por espaço e poder. Então não se pode fechar os olhos para detalhes, não se pode brincar com essa questão da transparência quando se trata da saúde do presidente da República. Mas, Dávila, você acha que faltou transparência ou a comunicação foi equivocada? A gente não sei se faltou transparência ou a comunicação foi equivocada. O fato é que faltou clareza na comunicação, isso nós sabemos. Essas coisas, esses procedimentos precisam ser divulgados com maior clareza, justamente para evitar especulação sobre a saúde do presidente. Então, o importante é que o governo não pode ficar sem alguém no comando durante muito tempo. Se for uma questão de 1 ou 2 semanas, no momento que depois do dia 23 de dezembro não tem nada acontecendo no país, né, porque o Congresso vai estar em recesso, não tem problema. O problema é que o Brasil está sem o comando do presidente no momento de uma negociação crucial da votação de medidas do ajuste fiscal. Se não resolver essa questão do BPC, o ajuste fiscal não será aprovado esse ano, será empurrado para 2025. E aí, a insegurança em relação à questão fiscal do Brasil só vai aumentar, como alertou a pauta do Copom publicada ontem.